as coisas corretas e quando está fazendo as coisas erradas. Aleluia! Você tem consciência disso. Então, o Senhor está pedindo para você se arrepender, porque Ele sabe que você sabe qual é os seus erros. E quando Ele diz arrependa-se, Ele está lhe dizendo, tome uma decisão ímpar, uma decisão pessoal de não cometer mais os erros, né? Nós sabemos que vamos pecar sempre, mas pecados involuntários, pecado praticado, pecado que nós estamos no caminho do Senhor, estamos praticando o pecado. Ele diz, para essa pessoa haverá juízo, porque dentro da igreja ele está combatendo contra Deus. Quem está praticando o pecado está brigando, lutando contra Deus para derrubar a igreja do Senhor. Aleluia! Então nós devemos nos arrepender sempre, porque sempre vamos pecar. E não imagine que pecado involuntário, porque foi um pecado involuntário, não devemos nos arrepender. Devemos nos arrepender por todos. E como, pastor, que eu vou saber que eu cometi um pecado, ou, por exemplo, um pecado oculto, que eu não lembro, que eu não sei? Você tem que orar por ele. Mesmo que você não tenha, sua consciência foi alimentada pelo que você pecou, mas você tem que dizer para o Senhor, eu quero me arrepender pelos pecados que eu cometi que não sei. Os pecados ocultos. Amém? Então nós devemos nos arrepender e nos purificar. Porque ele disse em Apocalipse, aquele que é santo, que se santifique mais. Significando que o processo não para. Desde quando cada um de nós entrou no Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, que é dirigido pelo profeta do Senhor, que o próprio líder dele é o Deus Pai e o Espírito Santo e Jesus Cristo, desde quando você entrou no Ministério do Céu, a sua vida foi modificada? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer constantemente para nós mesmos. Quais são as modificações que nós fizemos na nossa vida? Nesse processo, o que eu fiz para me tornar cada vez mais santo? Amém? Ele disse, porque é chegado o reino dos céus. Então, é somente o arrependimento que é a janela de entrada no reino do céu, a porta de entrada no reino do céu. E ela, nesse exato momento, ela está aberta. Mas ela vai se fechar alguns dias aqui diante. Amém? Glória a Deus. Então, povo abençoado, nós sabemos, como o evangelista Davi leu no versículo 90, no capítulo 96, no versículo, se eu não me engano foi o 3, que o Senhor anuncia suas maravilhas, né? Ele vai anunciar as maravilhas do Senhor. Nós vamos anunciar as maravilhas do Senhor e elas são anunciadas para quê? Justamente para que nós nos arrependamos. Nós nos arrependa e nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos saber que nós, mais do que ninguém, em cima dessa terra, devemos ser santo, íntegro, justo e reto. Puros. Porque nós estamos no ministério do Deus vivo, do Deus de Israel, do Senhor Jesus Cristo, das duas testemunhas de Apocalipse 11. Então nós devemos nos arrepender em níveis alarmantes. Aleluia. E mostrar para o mundo, através das nossas ações, o milagre que Deus está fazendo na nossa vida, que é essa transformação, que é essa mudança de comportamento, que é o verdadeiro arrependimento. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, povo abençoado, essas mudanças só vêm através do evangelismo. Vamos evangelizar, vamos testificar, vamos levar os milagres para as pessoas verem, porque foi esse comando que ele deu lá no Salmo 96. Amém? As pessoas precisam saber dos milagres do Senhor. As pessoas precisam saber que o Senhor está abrindo olhos cegos aqui. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos celebrar esse milagre. Então, não vai ser um milagre, vai ser a profecia sobre o terremoto que ocorreu esses 2 dias. Amém?
terremoto vindo. Hoje é 15 de janeiro do ano de 2025. Eu estou dando uma profecia agora, que o Deus Todo-Poderoso agora decretou e Ele me enviou para anunciar que é um massivo terremoto vindo para atingir a Terra. Isso é urgente, muito brevemente vai acontecer. E naquele lugar eu vejo pessoas correndo, prédios sacudindo, muito violentamente, com ira massiva. Edifícios sacudindo, desmoronando. Os elevadores estão sacudindo e as portas abrindo e o chão do elevador afundando. Escadas esmagadas, todas quebradas. As pessoas tentando descer as escadas e eles estão dizendo: "Hey, a casa está desmoronando." Mas quando eles correm para dentro, eles perceberam que o teto desmoronou. Eles estavam tentando voltar e o Senhor me colocou lá e eu tento correr com eles pelo outro lado da porta e a fumaça do lado de fora. O terremoto desmoronou coisas e a fumaça subindo. Quando todas estas coisas acontecerem, então se saberá que o Senhor é Deus e eu sou o seu servo e o Messias está vindo. Há um massivo terremoto vindo, um severo juízo do Senhor vindo à terra. Isso é urgente e vai acontecer muito brevemente. I'm going to bring you some breaking news now. Parts of Myanmar and Thailand have been hit by a strong earthquake. Residents of the Thai capital say they felt buildings sway from side to side and rushed outside. Eu vi prédios sacudindo, muito violentamente, massiva ira, edifícios sacudindo, desmoronando. E as pessoas estão tentando descer as escadas correndo. Eles estão correndo dizendo: "Hey, a casa está desmoronando, a casa está desmoronando." A resident provided NHK with this video. It shows collapsed buildings and utility Neste poles, vídeo as well você as vê smoke prédios billowing in the distance. desmoronados e fumaça à distância. Aleluia. Vamos ver o milagre após o jejum solicitado pelo profeta. Irmãos em Cristo, amados arcebispos, bispos, supervisores, pastores sênior, pastores auxiliares, a todos os membros do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Aqui quem nos fala é o pastor Grisário Teixeira, do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Eu quero agradecer ao nosso Deus, Jeová Yahweh, pela restauração, pela minha cura, onde eu tive um problema de dermatite na pele, umas coceiras que começou pelos braços, foi para as pernas, estava indo para as costas, na parte dos rins. E como a médica me pediu para fazer esses exames, são 25 tipos de exames, e era particular, eu resolvi não fazer esses exames, mas clamar ao Senhor pela cura. Enviei o meu nome ao Ministério de Curas, que foi enviar profeta do Senhor. No início do jejum, eu percebi que já estava desaparecendo as marcas e fiz o jejum, não tenho mais nada, graças a Deus cessou, parou, não tenho mais as coceiras, a minha pele já foi ficando limpa. Então eu quero glorificar ao nosso Deus, quero agradecer, obrigado, porque o Senhor tem curado as nações. Então eu agradeço de todo o meu coração e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.
Vamos celebrar. O Senhor curou. Jesus cura. Jesus curou. Jesus cura. Jesus curou. Jesus cura. Jesus curou. Jesus cura. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tremendo milagre decretado na nação do Brasil. O mais poderoso e eterno sangue de Jesus. Povo abençoado. Antes de nós vermos o milagre celebrar, os amados perceberam que nós vimos a profecia e o cumprimento da profecia, né? Terrível, né? Quando você olha uma profecia como essa, você tem que tremer. Você sabe por quê? Porque Deus está julgando as nações. E sabe o que me deixa assim? Eu peguei coronavírus 3 vezes. 3 vezes eu peguei coronavírus. Coronavírus foi decretado pelo Senhor como um juízo que Ele enviou à terra. 3 vezes. E o juízo, ele veio para quê?